Olá! Mais uma reflexão. Como é bom podermos conversar um pouquinho sobre a vida. Bora lá falar da vida, né? Amado Mestre Jesus, gratidão, Senhor, por mais esta oportunidade de estudarmos um pouquinho mais as lições do Evangelho, dos bons espíritos que trazem tantas boas novas para todos nós, iluminando nossos caminhos, nos fortalecendo para seguirmos sempre em frente. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. A partir de uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, partiu essa reflexão. É o capítulo 168, que chama Na Meditação. Eu não vou ler o capítulo, eu sugiro como leitura muito bom. Eu vou ler só um trechinho, mas o que vamos refletir é sobre ele. Tens o coração atormentado, é natural. Nossa mente sofre sede de paz. Como a terra seca tem necessidade de água fria. E lendo é revelador e curativo silenciar a nossa mente. Tão importante quanto, porque nós vivemos sempre um barulho constante. A nossa vida cotidiana é um barulho interior gigantesco. Você acorda e dorme com todos os barulhos nessa vida que a gente tem cotidiana. E nós ficamos habituados com o barulho na mente. Nós, mesmo quando paramos, nosso pensamento não para. Muitos de nós têm dificuldade para dormir e muitos de nós perdem o sono e depois não conseguem prosseguir, porque quando acorda, desperta de madrugada, a mente está sobrecarregada de coisas que ele tem para resolver, para fazer, não é assim? E nós vivemos sempre muito preocupados. Nós temos medo de ser pegos de surpresa. Tanto medo de escorregar, né, e ofender as pessoas que nós amamos, tanto medo de sermos naturais, tanto medo de sofrer e não aguentar, que a gente opta em manter a resistência e a nossa mente sempre alerta. Você está sempre alerta. Você vai pensando nas estratégias, no controlando o tempo, você vai ajustando, prevendo, tomando conta da vida muito mais do que vivendo a vida. Isso é um perigo, né? Porque a questão é que viver se esforçando o tempo todo desgasta, cansa a nossa alma. Resistir cansa. Vou dar um exemplo. Não sei, nem todos tiveram essa experiência, mas ao menos num filme você já assistiu. Aquelas pessoas que vão para um lugar muito, muito frio, de baixa temperatura, na neve mesmo. Essa pessoa, para sobreviver àquela temperatura, ela vai se encher de roupas, ela vai casacos, touca, luva, cachecol, tudo que ela puder.
botas especiais, não é? Não é qualquer roupa, são roupas especiais para te manterem aquecidos naquele lugar. Conforme você vai se agasalhando, você vai se encolhendo por causa do frio. Então você vai ficando endurecido por causa daquele frio, né? Você se curva, né? E fora que você fica numa tensão, cobrindo as frestinhas, cuidado com as janelas, com portas, com vento, né? Quando tem uma tempestade, é enlouquecedor, né? Quem tem parentes que vivem em lugares assim, eu tenho. As pessoas têm que ter o cuidado porque é alvo da depressão. Tem lugares que quando a neve cai, fecha todos os lugares, sem contar que fecha a entrada da sua casa, né? E você tem um trabalho enorme que é retirar aquela neve, esperar por aqueles carros especiais que vêm retirando a neve. Então as pessoas chegam a ficar doentes pelo isolamento social, né? Então tudo isso endurece demais. Quando o sol surge, que esquenta o lugar, que esquenta o seu corpo e que você se desprende daquilo tudo que está em cima de você o tempo todo, todos os dias, né? É libertador. Só que você se dá conta que você está com muitas dores musculares, porque você ficou tenso, você ficou ali, né? Carregando um peso e todo encolhido. Então, é libertador quando o sol vem. É alegria, é liberdade, né? A luz, não é? Tem lugares que é noite e dia o tempo todo no inverno. Então, é libertador, né? Mas você vê a diferença. E o mesmo acontece com as nossas almas, né? Porque tanto encolhimento, tantos medos, né? Tanta rigidez nos tornam muito endurecidos e fica difícil, né? Embora a espiritualidade superior venha até você, ao nosso encontro, né? Para nos trazer amparo, claridade, lógico, dificilmente nós estamos abertos, temos condições de perceber, né? Isso porque até para receber as dádivas fica difícil. Tem um outro do Fonte Viva também. Eu li uma outra lição que vale muito a pena vocês lerem. Eu vou ler um trechinho também. Foram essas duas lições que me fizeram partir para conversar sobre isso. No Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico. O capítulo 94 chama... Ah, desculpa, estou no capítulo errado. 94, não, 93, altar íntimo. Ele começa assim: temos um altar. Paulo, Hebreus, capítulo 13, capítulo 10. E eu grifei um trechinho assim: comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Profundo, mas duas lições que falam maravilhosamente do silenciar. Altar íntimo, né? O que nós lemos agora. Esta lição mostra que é isso
todos os problemas que nós falamos, né, dessa desconexão, que nós permitimos tanto barulho, tanto medo interior, isso é o que Jesus se refere como sendo falta de fé. Nós começamos a pensar que toda manifestação do bem é falsa. Olhamos desconfiados e muitas vezes, incrivelmente, é que depositamos nossa certeza no oposto do que vemos. Nós desacreditamos, né? É aqui, nesse momento, que entra o poder do silêncio. Para podermos retomar o nosso estado natural. Porque nós nos distanciamos por conta de tanta responsabilidade, tanta informação, tantos medos e inseguranças, com aquela nossa velha história de querer controlar a vida, que não dá para controlar, né? Então nós precisamos silenciar para abrir espaço no congestionamento mental, mesmo que sendo um pequeno congestionamento, mas nós temos que abrir espaço. E aos poucos, de tanto experimentar pausas, o que exige muito esforço, se torna prazeroso. Eu estou falando aqui, eu não estou falando só de meditar. Nossa, quem aprender a meditar, e existem muitas técnicas simples, básicas, né? Como prestar atenção na sua respiração. Presta atenção. Quando você está nervoso, fecha os olhos. Porque fechando os olhos, você se conecta com o seu interior. Fecha os olhos. Presta atenção na respiração. Isso já vai te ajudar a acalmar. Beba um copo de água, gole por gole. Toma um gole, respira, presta atenção na sua respiração. Isso ajuda muito num momento de tormenta, que você tem que tomar uma decisão rápida e você não sabe qual. E existem N situações que você possa relaxar. Isso é meditar também. Existem muitas coisas, é só buscar ajuda na internet, gente. Todo mundo hoje vai para o YouTube, né? Tem livros também, né, que ajudam. Então, assim, não tem como não. Porém, eu sei como é quando você está no turbilhão. Você fala assim, a primeira coisa, não tenho tempo, eu não consigo. E nós podemos, antes de dormir, antes de acordar, quando vai ao banheiro, né? Tem que ser o seu momento, você tem que ter o seu momento, né? Nem que seja quem para almoçar, não importa onde, se você tem que sair para comer, se você come no trabalho, se você vai até a sua casa, mas dê 5 minutos para você fechar os olhos, respirar, tirar os pensamentos, os macaquinhos da cabeça, né? E chega um momento de que você se esforçou tanto, você foi insistindo nessas pausas e que não foi muito fácil, mas se tornou prazeroso, que chega o ponto que você sente falta. Você precisa silenciar, né? E é preciso aprender a silenciar. Você aprende. É um esforço seu. É íntimo, né? Fazer silêncio na alma. É uma decisão pela conexão espiritual. Quando você decide, você faz, né? Você faz. É a sua prece do coração, é a sua conversa com o seu anjo guardião,
Nesses momentos de pausa, é necessário aquietar-se. Quando você aprende a aquietar-se, você pode estar na maior bagunça, num lugar super barulhento. Mas se você aprender a aquietar-se, você aquieta. Algumas pessoas usam os fones de ouvido conectados ao celular e colocam músicas relaxantes com aquela bagunça que está acontecendo. E se conseguir fechar os olhos um pouquinho, ela se conecta com a espiritualidade, com o seu altar interior, sabe? Com o seu coração. Você consegue, mas você tem que tomar essa decisão, né? Nesse momento, nós precisamos decidir não pensar na lista de coisas que se tem para fazer. Não julgar, ou seja, serenar, silenciar. Não pode entrar tudo aquilo, todo aquele barulho que eu falei anteriormente. Não pode, né? Você tem que recusar a sua lista mental, sabe? Não é a hora. E você vai abrir uma gavetinha no seu coração e na sua mente do seu momento. Não, agora eu vou visitar o meu altar espiritual. É só seu. Pode ser até no trânsito dentro do ônibus, mas é o seu momento. É o momento de se observar, de observar o entorno, sabe? E colher boas ideias daquele momento, né? Nesse momento de pausa e silêncio, por exemplo, e que a gente acessa o nosso altar íntimo, nesse lugar nós ouvimos os pedidos do nosso coração. E muitas vezes encontramos soluções, respostas, intimamente. E nesse momento, que é o lugar sagrado da nossa alma, nós encontramos as respostas que vai nos ajudar a suportar aquelas provas, inclusive, que não tem explicação. Nesse momento te ajuda muito, né? Porque é nesse altar que nós encontramos o nosso Pai. Deus está no nosso coração. Ele está dentro de nós, lembra? Então é nesse momento que nós nos conectamos. E nos conectamos com o nosso eu divino. Nessa conexão, nós nos abastecemos. E nesse momento, nós podemos dizer silenciosamente: Senhor, estou aqui. Você não precisa fazer a prece. Converse mentalmente. Mas você precisa se aquietar. Não é impossível 5, 10 minutos. Não é impossível. Mas você precisa se dar esse direito. E não importa em que hora que vai ser. A qualquer hora. Mas precisa virar uma rotina. Esse aquietar-se. Cada um vive a sua vida. Tem um ritmo de vida, uma família diferente. Então, não existe bula. O que existe é a sua determinação em querer. E você vai encontrar esse seu momento. Nessa conexão que a gente se abastece, nós serenamos
acalmamos. E nós sentimos até uma saciedade espiritual, um conforto. Nós conseguimos. E quando nós nos refazemos, nós podemos retornar ao enfrentamento da vida. Mas a partir agora de outro lugar. Se no momento do desespero, do turbilhão, do susto que você levar, você não se acalmar, não respirar, não fechar os olhos, se você não conseguir fazer isso, você não vai entender, você não vai conseguir enfrentar, talvez você tome uma decisão errada. Então você precisa disso e você tem que criar isso, não é? Não tem nada demais você pedir licença se é um lugar onde as pessoas cercaram você. Peça licença. Não tem uma sala para ir, você não tem como pedir para dar uma pausa e continuar num outro momento. Se tranque em algum lugar. Sabe? Desacelera, se acalma, sempre com a água, sempre com a água. Vai bebendo de gole em gole, né? Ela te ajuda, de verdade. Então, se acalma, né? Ao silenciar qualquer necessidade de defesa, qualquer uma, nós podemos ouvir o convite que Emmanuel fez, que é a de conexão com o nosso altar espiritual do coração. O nosso altar espiritual fica no coração. E nós podemos, Emmanuel mostrou através das suas lindas lições, muitos de nós já provaram isso, eu mesma já provei, eu estou falando de corpo e alma. Nós precisamos silenciar. E então nós poderemos prosseguir fortalecidos com o trabalho que nos cabe realizar. Então nós precisamos sim compreender que nós não controlamos o tempo, nós não controlamos a nossa vida em seus aspectos diários, né? Nós não podemos agradar a todos. Nós não podemos satisfazer a todos. Nós temos que seguir o nosso coração. Nós precisamos serenar. E esse é o poder do silêncio. Esse é o poder do silêncio, né? No altar sagrado, Emmanuel encerra falando assim: apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Nós precisamos serenar, ouvir o nosso coração, né? Nos conectarmos com a nossa alma. Ela fica muito atribulada, é muito barulho, é muita confusão. E aí a gente não consegue se conectar como deveria com nossos protetores, nossos anjos, que todos nós temos, não é? Essa é a reflexão que eu trouxe. E muito importante, muito importante. Leiam as 2 lições que eu sugiro do livro Fonte Viva e do livro Caminho, Verdade e Vida. Ambos ditados por Emmanuel, vale muito a pena.
Deus nosso Pai, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso amigo, nosso modelo e guia. Gratidão por todo esse momento, por toda essa oportunidade, por toda essa intuição que os bons espíritos nos trazem para nos colocarmos em sintonia, para buscarmos o nosso verdadeiro eu, silenciar, nos aquietarmos e cada vez mais nos ligarmos ao nosso Pai, compreendendo e vivendo as lições do Evangelho de Jesus. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, amigos queridos. Muito obrigada.